Eu quero falar hoje sobre paternidade, mas a paternidade de Deus na vida de João Batista. Algo que Deus vem ministrando muito ao meu coração. Então eu queria que você estivesse no texto de Marcos, capítulo 1, no versículo do 1 ao 4. Amém? Marcos, capítulo 1, do versículo 1, que diz assim: o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: veja, enviarei o meu mensageiro à sua frente, e ele preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis a tua palavra. Ministra ao coração da tua igreja. Eu estou diante da tua noiva. Que o Senhor esteja falando poderosamente ao coração da tua noiva. Gera convencimento, gera arrependimento, alinhamento dentro de tudo aquilo que o Senhor tem. Eu creio que o Senhor quer fazer algo. Eu creio que debaixo também dessa unção debaixo dessa palavra tem uma unção para ser liberada. Então nos dê sabedoria e discernimento, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bem, obrigado, viu, querido? Você é uma bênção de Deus, né? Aleluia. Amém. Querido, você que gosta de anotar, o tema dessa mensagem é um estilo de vida no deserto. Um estilo de vida no deserto. Mas antes de entrar nessa ministração, eu queria definir algo aqui com você, para que você entenda melhor essa palavra, essa ministração, para que você compreenda essa palavra. Sempre quando nós pensamos em deserto, o que vem à nossa mente? Lutas, dificuldades, né? A gente já fala no deserto, situação financeira. A gente já pensa logo nisso. Eu não estou dizendo que está errado não, tá, irmão? Não está errado não. Não é errado você pensar dessa maneira. Mas nessa noite, eu quero que você veja o deserto de uma forma diferente. Eu quero que você veja o deserto como um estilo de vida. Um estilo de vida. E nós vamos olhar para essa ideia do deserto. Homens de Deus na Bíblia que escolheram ter essa vida no deserto, um estilo de vida no deserto. Paulo foi um deles. Moisés foi um deles. João Batista foi um deles. Eles escolheram viver no deserto. Um estilo de vida que abandona tudo para viver o propósito do Senhor. Um estilo de vida que entende um destino, entenda a paternidade de Deus na sua vida e vai fazer aquilo. Porque viver no deserto, né, é difícil. Nós olhamos para a vida de Moisés, de Paulo, de João Batista, é difícil. Então nessa noite eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre esse abandono para viver aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor estabeleceu na vida. Aquilo que você abre mão de tudo, você abandona tudo para viver um propósito do Senhor. Às vezes você é cheio de sonhos nessa terra. Tem tantas coisas, né, Gustavo? Né, Michele? Né? Tem tantas coisas e o Senhor vai fazendo uma movimentação, tira daqui, põe ali, vai dando destino, vai dando orientação. Então é dessa forma que eu quero que você entenda hoje o estilo de vida no deserto. O estilo de vida no deserto. Eles entenderam a paternidade de Deus. Ele entende a paternidade do Pai, né? Que Deus liberou um destino, que Deus deu uma direção para eles. Então, nessa noite, eu quero falar sobre isso. Eu quero que o Senhor ministre ao teu coração. Mas eu quero falar algo que está no meu coração. Que as pessoas que escolhem viver um estilo de vida no deserto, uma direção que o Pai dá, que o Pai orienta, você vai olhar para ela, você vai ver, pastor Anderson, que ela tem uma paternidade bem resolvida. Porque ela entende o destino. Ela compreende. Mesmo que o estilo de vida é difícil, é duro, porque você precisa abandonar muitas coisas. Querido, e não adianta, a gente tem os nossos sonhos. A gente quer algumas coisas. Tem algumas coisas que já é construída dentro de nós, desde a sua infância. Enfim, mas aqueles que escolhem ter essa vida, aqueles que caminham como Moisés, como João Batista, pode olhar para a vida dele, eles vão ter uma paternidade bem definida. E quando eu falei um pouquinho aqui dele, mas quando vem à minha mente, e eu penso em paternidade, vem à minha mente, eu lembro de João Batista.
como João Batista tinha, pastor, a paternidade bem resolvida. Como João Batista é um exemplo de vida a ser seguido. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para a vida de João Batista, é uma vida desafiadora, pastor André, de ser vivida. Olhando para a vida de João Batista, ele é um exemplo de vida. Mas como é difícil olhar para a vida de João Batista e viver. Querido, João Batista é filho de Zacarias, um sacerdote. No contexto da época, na linhagem de Israel, era muito importante a sua descendência. Israel é bem ligado nisso, né? Um Deus geracional, enfim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, eu acredito que quem olhava para a vida de João Batista, filho de Zacarias, eu acredito que as pessoas olhavam para João Batista e olhavam para ele, olhando que ele era um presente de Deus para a família, né? Desde o ventre cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu acredito que as pessoas olhavam para João Batista e via como um presente de Deus, uma continuidade da linhagem de Zacarias, uma continuidade. João Batista provavelmente era um homem cheio de dons que o Senhor tinha dado. Então era normal, né, dentro do segmento, ele seguir o sacerdócio do seu pai. E o que significa que ele poderia estar ministrando num templo, estar ali cumprindo aquilo que Deus estabeleceu através do pai dele. Ele podia estar dando continuidade para aquela situação. Mas João Batista, ele vai escolher não seguir os passos do sacerdócio do pai. Ele vai tomar a decisão de não ficar no conforto da cidade, porque ele poderia ficar em Jerusalém, seguir os passos do pai, porque era importante para a família. Mas ele vai decidir, ele vai escolher, ele decide não seguir o passo do sacerdote, o conforto da cidade. Ele vai seguir um estilo de vida diferente. Ele vai querer ter um estilo de vida no deserto. Ele escolhe viver no deserto. Ele escolhe um estilo de vida diferente. Eu acredito que conflitante, eu acredito que difícil, mas ele escolhe viver. João Batista, ele vai entender, mesmo olhando para o sacerdócio, a importância do sacerdócio do seu pai, mas ele vai entender que ele carrega uma palavra para o deserto. Ele carrega um destino que o pai, que ele entende bem a ideia de paternidade, que foi Deus que fez na vida dele. Mesmo ele olhando para toda aquela circunstância, mesmo ele olhando para aquilo que era atrativo na vida do pai dele, de Zacarias, mas ele escolhe, porque ele tem um destino, ele tem uma paternidade bem resolvida, e ele vai escolher viver essa vida no deserto. Querido, voltando aqui para o texto, o texto vai dizer, eu quero ler o texto de novo. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: veja, enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, endireita as veredas para ele. Endireita as veredas para ele. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Aleluia! E olhando para esse texto aqui, eu queria que você guardasse algo no seu coração. Só escolhe uma vida no deserto quem tem paternidade bem resolvida. Só escolhe uma vida no deserto quem tem uma identidade bem definida. A ideia da identidade de filho. Entende o destino, entende o que o pai quer fazer, o que o pai quer realizar. Mesmo que ele tenha que renunciar, mesmo que ele tenha que abrir mão de um monte de coisas. Então é assim que eu olho para a vida de João Batista. Aleluia! E quem tem uma identidade bem definida, quem tem uma paternidade, tem identidade. O Senhor gera isso, porque a identidade é gerada através de uma paternidade. Por isso que João Batista tinha isso na vida dele. E João Batista, ele sabia, olhando para esse texto aqui, quem ele era, para onde ele estava indo. João Batista não andava vagando com ponto de interrogação e falava, e agora, para onde eu vou? Não, ele tinha uma palavra, ele sabia onde ele tinha que pregar. Ele sabia a mensagem, porque ele conhecia o Deus Pai, ele sabia, ele tinha comunhão. Então João Batista, olhando para o texto, ele sabia do destino, ele sabia o caminho onde ele estava. João não estava perdido, João não caiu de paraquedas no deserto, não foi isso. Foi o Senhor que deu destino para ele, foi o Senhor que colocou ele ali. João, ele sabia do propósito dele,
João, ele compreendia o propósito dele. Ele entendia essa palavra que ele carregava. Ele sabia que ele tinha que preparar o caminho do noivo. Ele sabia que ele tinha que preparar o caminho do Messias. Ele sabia que ele tinha que preparar o caminho do Cristo vivo. O Cristo que morreria na cruz. O Cristo que estaria ressurgindo ao terceiro dia. Estaria sentando à direita de Deus, sendo o nosso Salvador. Ele preparou esse caminho. Então João Batista sabia, querido. Meu Deus, quando eu olho para isso, como que João Batista tinha uma identidade bem definida. Eu fico maravilhado com isso. E o que eu acho interessante, pastor Anderson, olhando para o contexto de João Batista, que ele não se preocupava muito com os outros, não. O que vão dizer dele? Ah, será? Olha lá a questão do sacerdócio. Pô, ele deveria seguir conforto da cidade. Está tudo lá, poxa, esse é doido, vai seguir, vai andar dessa forma. Eu costumo dizer que quem anda na direção de Deus tem um estilo de vida arriscado. Guarda aí. Quem anda na direção de Deus tem um estilo de vida arriscado. As pessoas vão olhar e vão falar: aquele pastor Anderson, ele é meio doidinho, maluquinho. Não dá. Ei, mas tem identidade. Tem uma paternidade bem resolvida. Entende, compreende. Então não fica, né? Eu caminho com ele, eu sei que às vezes ele é muito criticado. Mas se uma pessoa que me ensina questão de identidade e paternidade é ele. Meu Deus, meu ministério mesmo foi, a questão da minha identidade ministerial foi restaurada aqui nesse lugar. Eu entendi o que eu queria ser e o que eu não queria ser. Tem lugares que eu falo: não quero mais viver aí, não quero caminhar aí, porque Deus me deu um destino. Eu sei, eu não estou vagando não. Eu tenho paternidade na minha vida, o Senhor restaurou a minha identidade ministerial. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o meu ministério. E João Batista também era dessa forma. Talvez quando as pessoas olhavam para João Batista e olhavam ele lá comendo mel, comendo gafanhoto, eu acho meio estranho, um negócio meio estranho, não é? Meio difícil. Mas João não estava preocupado com a sua reputação. Eu não estou dizendo que João não estava preocupado com o seu testemunho. É diferente, para você não confundir a minha palavra, aquilo que o Senhor está ministrando no teu coração. Mas João não estava preocupado com a sua reputação, questão de roupa. Meu Deus, ele é o profeta do deserto. É ele que está preparando o caminho, Mateus. Pastor Mateus, vou te chamar agora assim, Pastor Mateus. Então ele não estava preocupado o que as pessoas falavam, o que as pessoas estavam falando. Nós precisamos compreender isso. Aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Tem momentos que a gente fica preocupado muito com a nossa reputação. O que as pessoas vão pensar? Olha lá o pastor Leles, pastora Nani, 3h30 no culto, 3 horas de culto. Querido, é um ministério profético. O Senhor vai nos dando a direção para a gente fazer as coisas do Senhor. O Senhor vai ministrando ao nosso coração. Ei, eu quero te dizer, João Batista não ficava preocupado com a reputação dele, pastor. João Batista, ele vai escolher vestir aquela roupa. Uma roupa simples, feita de pelo de camelo e um cinto de couro. Mas ele não está preocupado com a sua reputação, porque ele tem destino, ele tem paternidade. Ele sabe quem é o Deus dele, ele sabe quem é o pai dele. Ele sabe para onde ele está indo, o que ele tem que fazer. Ei, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu te falar algo nessa noite. Tem um monte de crente escolhendo a roupa do outro. Um monte de crente escolhendo a roupa do outro, escolhendo a roupagem do outro. Eu gosto do jeito que o pastor Anderson prega. Olha a forma, eu quero pregar igual ele. Querido, até ter ele como referência tem, mas ele é único. O Senhor projetou ele assim, o Senhor fez ele assim, ele veio com um monte de coisa no pacote, desde quando nasceu. Então eu preciso respeitar, caminhar, andar com ele. Mas muitas vezes eu quero ser igual o pastor Anderson. Quero viver, quero caminhar, não como exemplo para a minha vida. Mas eu não posso vestir a roupagem do pastor Anderson. A roupa é dele, o Senhor deu para ele. Pega a pastora Nani, ela tem um jeitinho dela, é único. Mas é a roupagem dela, foi o Senhor que fez ela dessa maneira, porque a Peniel precisava. O Senhor tinha uma palavra para Peniel. O Senhor precisava pegar o pastor Anderson e a pastora Nani e encaixar na Peniel.
Porque esse é o estilo de vida que Deus preparou para vocês. Esse é o deserto, porque eu sei que vocês abriram mão de um monte de coisa. Andou, caminhar nessa direção, porque o Senhor deu esse destino. Então tem um monte de crente querendo andar com a roupa do outro, só porque acha bonito. Ah, eu gosto, não, eu quero ser. Ah não, todo mundo faz, então eu também vou fazer, então nós não temos identidade. Eu tenho um pai, ele me coloca limite, ele me coloca direção, me dá provisão. Então eu não vou fazer o que todo mundo faz. Eu preciso ter a comunhão com o Senhor. Eu preciso desenvolver essa comunhão com o Senhor. E quando eu vou criando esse relacionamento de pai com filho, ele vai me orientando, ele vai me direcionando. E eu vou entendendo qual é a minha roupagem, qual é o meu ministério, de que forma eu caminho, de que forma eu faço. Então você não precisa fazer o que todo mundo faz. Você não precisa caminhar como todo mundo caminha. Ei, você é único. Ninguém foi igual o pastor André e a pastora Jaque lá em Rondon. Com todo respeito aos outros pastores, que foram bênçãos que passaram por lá. Mas Deus tem preparado eles para uma grande colheita naquele lugar. Deus tem para fazer grandes coisas na vida deles. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa compreender isso. Ei, tem um monte de crente escolhendo o ministério do outro. Eu gosto do pastor Hermin. Chora. Amor. Mas ele é único, é o jeito dele. Pensa numa pessoa que eu amo caminhar, que me ensina demais. Um amor pela vida, assim, tremendo. Ele, o Chico, é exemplo para a gente em termos de evangelismo. Algo assim impactante na vida dele, mas o Senhor fez eles assim, o Senhor preparou eles assim. O Senhor trabalhou na vida deles para viver esse tempo. Paternidade. E junto com a paternidade vem a identidade. Bem resolvida, bem definida. Então, querido, nós não podemos. Às vezes um monte de pastor, eu quero a igreja igual a igreja de fulano, de ciclano. Volto a dizer, referencial, bênção, tem um monte no Brasil. Mas a Peniel tem o estilo dela, do jeito dela. Peniel é pentecostal, é barulhenta, gosta do manto. Tem pessoas que é outra igreja, mesmo até presbiteriana, vai ser reformada, são nossos irmãos. Glória a Deus, amém, bênção do Senhor. Mas Deus deu uma unção para Peniel. Deus deu uma unção para impactar a cidade. Deus deu uma unção para mexer com a cidade. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso. Eu não preciso ser, volto a dizer, estou sendo até repetitivo. Eu não preciso ser igual a igreja do pastor fulano de tal. Não. Posso até pegar algumas situações, algumas ferramentas, mas ver se encaixa dentro do nosso contexto, que é bênção para as nossas vidas. Ei, nós precisamos ter uma identidade bem definida, bem resolvida. Aleluia, glória a Deus. Ei, escolha vestir a roupa que Deus te deu. Escolha vestir a roupa que Deus te deu. Escolha viver o ministério que Deus te deu. Foi o Senhor que te deu, foi o Senhor que fez. Volto a dizer, não quero a roupagem do outro. Não quero o ministério do outro. Entenda o que Deus colocou nas suas mãos. Entenda isso. Você como filho, como o pastor Ego ministrou aqui, nós precisamos entender o que Deus colocou nas nossas mãos. E você precisa fluir no que Deus te deu. Flua. Seja uma bênção. Seja uma bênção como ministério local na cidade. Seja uma bênção, seja relevante no lugar onde Deus te colocou. Como advogado, como empresário, como juiz, não sei. Mas entenda a tua identidade. Que ela seja bem definida. Que a tua paternidade seja bem resolvida, para que você possa caminhar e entender isso. Ei, caminhe com o que o céu estabeleceu para a tua vida. Caminhe com o que o céu estabeleceu para a tua vida. Caminhe com o que o céu sinalizou para você. Tem sinalização. E volto a dizer, tem algumas coisas que precisa coragem, pastor. Precisa coragem. Olhar para a vida de Paulo, Paulo foi corajoso. Olhar para a vida de João Batista, João Batista foi corajoso. Moisés foi corajoso. Entendia o destino do Pai.
Porque muitas vezes vai ser conflitante para mim, para você, a gente vai ter que renunciar, passar por alguma circunstância, por alguma situação difícil. Mas a gente precisa entender o que o céu está sinalizando. Nós precisamos entender o que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, o que o Senhor ministrou aos nossos corações. Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso. Ei, olhando para o texto, a roupa, o estilo da vida de João Batista parecia estranho demais, muito difícil. Outras pessoas, eu creio que estaria condenando a vida de João Batista, mas João Batista sabia para onde estava indo, ele sabia o seu destino, ele sabia o que ele carregava. João Batista carregava uma palavra pontual para o deserto: arrependei-vos. Uma palavra pontual, no local certo, estabelecido, determinado para o Senhor. E ali João Batista entendeu que era o destino dele, ele compreendeu, e ele foi ali, ele tinha uma palavra do Senhor, ele dizia: eu vou caminhar nessa palavra. Ei, eu tenho uma paternidade, a paternidade está sinalizando, a paternidade está dizendo: por isso eu vou pregar no deserto, por isso eu vou pregar, arrependei-vos. Aleluia! Aleluia! Ei, João carregava uma mensagem que preparava o caminho do Messias, que preparava o caminho, a chegada de Jesus. Aleluia, Senhor. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos ter a nossa identidade. Entenda isso, compreenda. E eu quero ser bem repetitivo nessa ministração a respeito dessa identidade que tem que ser bem resolvida na tua vida. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender porque o Senhor nos colocou em Cianorte, porque o Senhor nos colocou em Alphaville, porque o Senhor nos colocou em Mojimirim, nos lugares onde o Senhor estabeleceu para nós. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender isso. Deixa eu te falar algo que é desafiador para mim. Quem é do ministério profético vai entender, quem caminha com a gente também vai entender, algumas pessoas também vão entender. O ministério profético não é fácil. Acho muito difícil, pastor André, não é puxando a sardinha, mas ele aponta para onde ninguém está vendo. Tem hora que Deus dá uma direção para a gente que ninguém está vendo. Aí você fala: o Senhor está me dando isso. Não tem jeito, isso não vai acontecer. Eu não estou vendo nada do que Deus está mandando você falar, ou que você está vendo. É difícil. O ministério profético, ele bagunça no bom sentido. Bom sentido. Ele bagunça, irmão. Aí a gente vai orar, né? Eu já fui pregar em lugar que tem hora que eu ponho a mão, a irmã começa a gritar, o irmão começa a gritar. Tem hora que eu falo: meu Deus, não grita tão alto, para um pouquinho de gritar. Mas é unção, é o poder de Deus. E eu acredito que não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquilo que eu carrego, porque foi o Senhor que me deu, por causa da noiva, por causa da igreja de Cristo Jesus. E eu preciso compreender isso, não tem nada a ver comigo. Eu tenho que ter cuidado com performance. Olha, puxa, pastor Lelis que ora, então é um negócio. Ei, não tem nada a ver comigo, é por causa do ministério. É assim como eu falo, o intercessor, ele vai entrar em lugar que as pessoas assim, que não tem o ministério de intercessão, não vai entrar. Isso aqui eu não quero dizer que todos não podem orar, que a igreja toda tem que estar orando. Mas eu acredito muito no ministério de intercessão. Pessoas que são separadas. Oi, eu já vi, eu convivo com o povo da intercessão. Quem é da intercessão sabe. Você vai andar assim, fala: meu Deus do céu, olha cada coisa que essa irmã está dizendo, olha cada coisa que esse irmão está dizendo. E entra e fala cada coisa. Eu falo: Jesus da glória. Então é difícil, não é fácil. Ministério profético é cheio de ordem estranha. Tem hora que você fala: meu Deus do céu, que negócio mais estranho é esse? Como que eu vou falar isso para ciclano? Como que eu vou falar isso para fulano? É duro, como eu vou chegar? Como eu vou dizer isso? Ministério profético, as pessoas querem dominar, como nas igrejas tem. Eu gosto sempre de falar, parece até, não é hipocrisia não, mas eu gosto muito de falar dele, porque é o lugar onde o meu ministério foi mais aceito. Mais aceito. Creio que o pastor também vive isso com o Vitor. É uma bênção, um ministério tão importante na igreja, mas um ministério que todo mundo quer travar.
por um bom tempo, eu acredito que o ministério, tanto o profético quanto o apostólico, nós paramos de ouvir falar neles. Por quê? Porque parou de ensinar. E tudo aquilo que a gente não ensina vai morrer. Então existe uma forma, se você não tiver cuidado, que você mata o ministério profético e o ministério apostólico. A função do ministério apostólico. Ei, e se Jesus falou, nós precisamos considerar. Se ele falou da importância dos 5 ministérios na igreja, tem que ter os 5 ministérios na igreja. Só que é uma vaidade, umas coisas doidas. Então nós precisamos ter esse cuidado. Precisamos zelar. Eu me lembro uma vez que eu tive um sonho. Eu não era pastor há muito tempo atrás, acho que mais de 15 anos atrás. Eu conto isso para alguns irmãos. E nesse sonho, sabe aquelas pedras que ficavam, tinha uns anéis antigamente com uma pedra de rubi assim. Aquela pedra, eu via no sonho uma pedra daquela, mas estava na minha mão a pedra, uma pedra grandona. Eu falava, nossa, que coisa mais linda essa pedra, que linda, grandona. Eu vi uma voz que eu entendia que era a voz de Deus. Ele dizia assim, esse é o teu ministério. Eu falava, uau, que coisa mais linda, nossa, que bênção. De repente aparecia mãos, como mão de homens, e as mãos começavam a pegar aquela pedra e puxar, eu falava, oh, para, é meu, foi Deus que me deu, é o ministério que o Senhor me deu. Aí a voz dizia, o homem vai tentar roubar o teu ministério. E às vezes eu tenho certeza que, às vezes as pessoas não vão chegar e declarar isso, vai roubar, mas de alguma forma vai querer matar, de alguma forma vai querer dominar, alguma situação, lógico. Eu sei que houve muito meninice em relação ao ministério profético, eu sei, infelizmente, mas não é por causa dessa situação, por causa de erro de pessoas, que a gente não vai acreditar naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor fez. Foi o Senhor que instituiu, foi o Senhor que deu. Então o ministério profético é conflitante, é difícil, mas nós precisamos entender que cada um de nós temos uma mensagem. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para andar no ministério. Nós precisamos compreender isso. É por isso que eu volto a dizer, nós precisamos ter paternidade que gera identidade de filho, e você vai entender o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Cada um de nós carregamos um ministério que o Senhor nos chamou para viver, e nós precisamos estar atento a isso. Nós precisamos entender os 5 ministérios, nós precisamos compreender ele, nós precisamos entender a movimentação de cada um deles. É importante nós podermos entender isso. Aí eu não vou querer ter o poder sobre o ministério do outro, eu não vou querer ficar dominando o ministério do outro. Querido, quando o menino roda, deixa o menino rodar, deixa o irmãozinho se movimentar. Lá, a Bruna está rodando muito, deixa a Bruna rodar. Lógico, irmão, com tudo, com reverência, com sabedoria, mas deixa o irmão fluir naquilo que Deus chamou ele para fluir. Se for para o culto acabar um pouquinho mais tarde, deixa o profeta, deixa o irmão orar. Não é, pastor? Deixa. Ei, querido, a gente brinca, mas nós não podemos deixar as nossas emoções, às vezes as nossas razões, atrapalhar o agir de Deus, o agir do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos respeitar a presença do Espírito Santo, nós precisamos respeitar a unção. Deixa ele fazer da maneira dele. Tem hora que eu quero começar um culto tranquilinho, beleza, assim, na liturgia, tal. Aí o Senhor já começa a dar outra direção, começa a fazer outra coisa. Se eu não tiver essa identidade bem resolvida, definida, essa paternidade bem resolvida, eu vou ter dificuldade de exercer o meu ministério. Porque as pessoas vão falar, lá, pastor Lélio, de novo, vai em Rondon, é tanto, é tanto. Então a gente precisa entender. Certa vez eu estava numa conferência e eu achei muito interessante, muito abençoado. Não sei se todos aqui já viram falar no Danduque, um homem de Deus. O velhinho tem 80 anos, um louvor, e o velhinho fica lá assim, só na presença. Eu falo, meu Deus, eu quero envelhecer assim, eu quero ficar desse jeito. E eu me lembro que eu estava na conferência do Luiz Hermínio, lá em Itajaí, 10 mil pessoas. Irmão, mas pensa no mover de Deus. O povo não ficava de pé, era gente caindo no corredor, você tinha que andar assim, ó. E vai aquele mover, aquele poder. E o velhinho só aqui, ó, deitava e só.
Só ele e o Senhor. Eu falava, Jesus, olha que coisa mais linda. Deitava. E eu percebi que aquilo durou quase 1h30 o louvor. Mas um manto. Daqui a pouco eu vi o Luiz Hermínio chegar nele, cochichar no ouvido dele. Tipo assim, ele fazia. E o Luiz Hermínio vinha e ele. Não. Aí o Luiz Hermínio pegou o microfone e falou assim, gente, lógico, irmão, já tinha tido palavra antes, né? São várias palavras na conferência, a gente tem que ter prudência também. Mas aí o Luiz Hermínio falou, irmãos, o Danduque falou que ele não vai pôr a mão nisso aqui para parar, porque era muito unção, era muito poder. E ele disse que não vai parar isso aqui, ele disse que não vai pregar. Eles tiveram que, na conferência, organizar a palavra para ele pegar mais tarde. Mas ele falou, eu não vou mexer nesse movimento de Deus, nessa unção, nesse poder de Deus. Ele ficou com receio de parar aquilo. Tamanho era o poder de Deus. E aquilo ministrou muito ao meu coração. Lógico, volto a dizer, a gente tem que ter prudência, sabedoria. Estou falando aqui de um caso específico. Mas eu achei, mexeu muito com o meu coração, ministrou muito ao meu coração. Então eu volto a dizer, nós precisamos respeitar o ministério dos nossos irmãos. Nós precisamos compreender. Se você é um pastor, faça a sua função de pastor. Que bênção. Esse aqui para mim é um pastor evangelista, mas para mim é um pastor top, né? Eu amava. Às vezes as irmãs que não conseguem vir na igreja, a gente tinha que fazer ceia junto. Eu sinto saudade daquele tempo. Vem cá, pastor Lélis, vem cá. E com isso eu fui aprendendo muito. Poxa, ele tem um coração pastoral maravilhoso. É nítido, quem anda com o pastor Herminho sabe que ele é um pastor. Então deixa ele fluir. Ah não, o pastor Herminho é muito assim, não sei o que. Deixa o pastor Herminho. Lógico, eu acredito que ele tem coisa para ser corrigida, como eu e você tem. Mas respeita o ministério dele. Se você é mestre, ensina, meu irmão. Ensina. Seja bênção no ensino. Se você é um evangelista, Chico, faz seu trabalho de evangelista. Seja uma bênção, faz o teu trabalho. Se você é um profeta, eu quero te incentivar em nome de Jesus. Sabe, exerça, seja uma bênção. Como profeta, aprenda, seja prudente, busca a palavra de Deus, tem vida de oração, tem vida de jejum, tem tempo de oração em línguas. Todas as ferramentas que o Senhor disponibilizou para você, faça. Se prepara para o ministério, se prepara para esse ofício profético que o Senhor te deu, essa bênção. Mas não deixa de exercer. Se você tem uma função apostólica, faça isso. Eu acredito que o pastor Anderson tem. Não pode, né, ficar apóstolo, nada contra, mas eu creio que ele tem essa função. Então nós precisamos entendermos a nossa identidade. Queridos, nós precisamos nos movimentarmos na função que Jesus estabeleceu, na função que Jesus nos deu. Nós precisamos caminhar, andar dessa forma, sabe? Ser fiel à palavra que o Senhor nos confiou. Ser fiel ao ministério que o Senhor nos confiou. Seja fiel à palavra que Deus colocou nas tuas mãos. Seja fiel ao que o Senhor estabeleceu para você. Cumpra. Mesmo que você tenha que abandonar, mesmo que você tenha que deixar alguns confortos. Nós precisamos aprender com aquilo que a vida de João Batista fala aos nossos corações. Nós precisamos, seja fiel. Não se distraia naquilo que Deus estabeleceu para você. Caminhe dentro, anda dentro disso. Queridos, João Batista entendeu sua identidade. João Batista tinha paternidade. Ele sabia, ele caminhava. Por isso que ele foi para o deserto. Por isso que ele entendeu o ministério dele. Por isso ele escolheu viver no deserto. Por isso que ele abriu mão do conforto. Ele abriu mão dos prazeres para viver o que o Senhor tinha para a vida dele. Aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Eu creio que João Batista viveu o que o Senhor estabeleceu para ele. Antes da fundação do mundo. Vou repetir. Eu creio que João Batista viveu o que o Senhor estabeleceu para ele. Antes da fundação do mundo. Eu creio, pastor Anderson, que João Batista acessava uma agenda de Deus. Eu creio que Deus tem uma agenda. E João Batista acessava essa agenda. Guarda isso no teu coração, Deus tem uma agenda. E a gente precisa acessar ela todos os dias. Querida, a Bíblia menciona, no Salmo 139, 16, diz assim: os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos
no teu livro antes de qualquer um deles existir. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Deus tem uma agenda, pastora Nani. Deus tem um livro, a gente precisa acessar essa agenda. A gente precisa entender o dia que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Querido, isso aqui é paternidade. Quando eu olho para o Salmo 139, isso aqui é paternidade. Isso aqui é paternidade. Eu tenho um destino, Deus estabeleceu. Ei, não foi ninguém. Quem estabeleceu esse destino para mim foi meu Pai. Foi o nosso Deus, o nosso Pai. Ele que estabeleceu isso antes da fundação do mundo. Cada dia, ainda eu, embrião, Senhor, me via, o Senhor foi fazendo todas as coisas. Olha que bênção isso aqui. Ei, não foi o Gustavo, não foi o pastor Anderson, não foi o pastor Mateus, não foi o pastor André. Não foi eles que estabeleceram isso. Quem deu isso foi o nosso Pai. O nosso papai. Ele que nos deu essa função, Ele que gerou isso nas nossas vidas. Então cabe a mim e você só fazer o quê? Segui-lo. Foi Ele que determinou, Ele sabe de todas as coisas. Ele é soberano. O caráter de Deus é bom. O caráter de Deus é confiável. Ele é Pai. Não existe um amor igual de Deus. Não existe um amor igual de Deus Pai. Eu creio que o amor que mais se aproxima nessa terra é o amor de mãe. E o do Senhor ainda é maior. Por isso, olhando para a agenda do Senhor, caminhando, olhando para os dias estabelecidos por Ele. Ei, eu e você nós precisamos entender. Ei, eu tenho paternidade, eu tenho uma identidade bem definida, eu vou seguir. Independente do que o Senhor fazer na minha vida, eu vou seguir. Eu vou caminhar. Por isso eu falo, isso aqui é paternidade bem definida. Isso aqui é uma identidade bem resolvida. Querido, quando eu observo a vida de João Batista, eu estou chegando no fim. Vejo uma paternidade bem resolvida e uma identidade bem definida. Mas eu creio que através dessa paternidade bem resolvida, essa identidade bem definida, foi gerado na vida de João Batista uma humildade, pastor, impactante. Porque eu creio que uma paternidade bem resolvida, uma identidade bem definida, vai gerar na nossa vida humildade. Humildade para seguir o que o Pai está mandando a gente fazer, o que o Pai está mandando a gente caminhar. Se nós olharmos para João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 30, este é aquele de quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. No 35, no dia seguinte João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Versículo 36, quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. 37, ouvindo-os dizer isso, os 2 discípulos seguiam. No capítulo 3 de João, versículo 28, a parte A diz assim: vocês mesmos são testemunhas do que eu disse, eu não sou o Cristo. Versículo 29, a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que está ao seu lado e o ouve, enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora o quê? Se completa. Aleluia, querido. Aí o versículo 30, que eu acho tremendo, vai dizer assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Querido, quando eu observo esses textos, eu olho para esses textos aqui, eu vejo João identificando o Cordeiro de Deus. Eu olho para esse texto aqui, e eu vejo ele dizer: este é aquele que eu falei para vocês. Depois de mim vem um homem que é superior a mim, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu não sou o Cristo. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, ele está se referindo a ele, que está ao seu lado, se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. João está dizendo: eu ouvi a voz do noivo, chegou, o noivo chegou. João está dizendo, quando eu olho aqui para esse texto, ele está dizendo: acabou, o noivo chegou, eu ouvi, eu estou apontando quem é o noivo. Acabou,
A minha alegria está completa. Ele chegou, o Cristo chegou, o Messias chegou. Ele vai dizer assim, ele vai olhar para o ministério dele e vai dizer assim: eu preparei o caminho do noivo, o noivo já chegou, ele está aqui. Por isso que ele vai dizer: agora é necessário, aleluia, que ele cresça e que eu venha diminuir. Querido, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo a humildade de João Batista, de reconhecer que Jesus é o noivo, de reconhecer que Jesus é o Messias, que o ministério dele ali acabou, que quando Jesus chegou, acabou. João está dizendo isso aqui. João está dizendo: quando ele chega, acabou, agora é ele. Agora é ele. Ele é o Cristo, ele é o Messias, é ele. Irmão, isso aqui tem uma profundidade. João Batista está olhando para aquele cenário e está dizendo: acabou. Tudo é dele, é por meio dele, é para ele. João Batista está dizendo: eu preciso diminuir, ele precisa crescer. João Batista está dizendo: agora eu tenho que sair de cena. É ele que entra. Ele é o Cristo, é ele que faz, é a presença dele. Meu Deus, como João Batista nos ensina sobre humildade. Eu quero te dizer nessa noite: o lugar onde Jesus chega, pastor Anderson, tem que acabar. O lugar onde Jesus chega, o pastor Anderson não, acabou. É ele que manda. Tudo é por ele. Nós vamos ser só um instrumento, só um canal onde ele vai nos usar. Não pode mais existir o Leles. Onde Jesus chega não pode mais existir o Leles. Não pode mais existir o homem. O lugar é dele, o ministério é dele, a igreja é dele. Ele é o noivo, nós precisamos entender isso. Isso é humildade. João Batista está ministrando ao meu e seu coração. Ele vai dizer: a adoração é dele. A adoração é dele, é ele, tudo é para ele. Ele é o dono, ele é o rei dos reis, ele é o príncipe da paz. Ele chegou, o Messias chegou, é ele quem faz. Ele não divide a glória dele com ninguém. Acabou, deixa ele fazer do jeito dele. Eu e você, nós só temos que obedecer. Ele é o Messias, ele é o Cristo. João Batista está anunciando para que todos ouçam. Guarda isso no seu coração. João Batista, ele está gritando para que todos ouçam. E ele vai dizer: vejam, vejam, agora é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Querido, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa palavra, eu falo: meu Deus, que desafiador é isso aqui. Que desafiador é isso aqui. Talvez você está olhando para mim e perguntando: por que então, pastor Léo, por que é desafiador? Porque eu e você, nós gostamos de dominar. Porque eu e você, nós amamos dominar. Infelizmente, as igrejas são dominadas pelos homens. Infelizmente. Nós queremos que as igrejas cresçam de qualquer modo, de qualquer jeito. A gente não cuida. É de qualquer, a gente está atrás de números. Porque infelizmente eu e você, nós gostamos de performance. E nós vamos fazer de qualquer jeito. Ei, eu e você, nós estamos tratando da noiva. João Batista está ensinando isso para mim e para você. Algo na vida de João Batista que tinha uma paternidade bem resolvida, uma identidade bem definida, que gerou nele humildade, para reconhecer que a noiva é dele. Não é minha, não é sua, não era de João Batista, é de Jesus. É isso que o Senhor está nos ensinando, é isso que João Batista está ensinando. Infelizmente, nós vivemos num sistema religioso. Um sistema que o homem domina. Um sistema que nós não conseguimos ver Jesus no centro. Um sistema onde que o homem quer aparecer. Um sistema difícil. Infelizmente, o culto é voltado para o homem. Querido, observe. Volto a dizer, eu não sou contra a liturgia. Eu gosto das coisas organizadas. Não sou contra. Você se planejar, não. Mas a gente tem que dar espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Nós estamos vendo um monte de culto morto, sem vida. Você não sente a presença. Irmãos, eu falo assim, volto a dizer, parece até que eu estou falando muito da Peniel, mas eu vivi isso aqui. Eu sei do que eu estou falando. Tem lugar, parece que as pessoas ficam assim, ó, por causa da presença de Deus. Sabe aquela coisa manual? Vai, e não acontece nada. Vai. Sabe por quê?
O homem não consegue produzir fogo. O homem não consegue produzir a presença. E o homem está lá, vai. Porque o homem quer fazer do jeito dele. Ele quer dominar. Nós amamos dominar. Então nós olhamos a liturgia do culto, nós não encontramos o agir do Espírito Santo de Deus. Os cultos são mortos. Você não sente a presença. Tem lugar que você não sente a presença. Com todo respeito, parece que você está no lugar, parece que você está no velório. Ei, nós servimos a um Deus vivo. Um Deus poderoso, um Deus que age. Um Deus que vem com a presença dele de uma forma tremenda. A presença. Irmão, nós desfrutamos aqui de algo que foi a presença. Foi maravilhoso. Você já parou para pensar? Se nós afundar mais nessa presença? Meu Deus do céu. Meu Deus, que coisa mais linda, que coisa mais tremenda. Gente, estava lá. O que nós vivemos em Rondon esse final de semana foi tremendo. Tremendo. Era gente, eu não consegui terminar a pregação. O povo sem apelo já vinha para frente. Eu vi o homem lá, né? Igual está aqui, dá para ver a porta lá. Eu olhando, pregando aqui, eu falei, o cara está lá cuidando do carro de joelho. Cuidando do carro lá fora assim. Tamanha era a presença. Tamanha era a presença do Senhor. Aí tem a ver com o pastor André, tem a ver com a pastora Jaque. Aí o pastor Léo está pregando. Que nada, querido, é a presença. É a presença. É Jesus que faz. Nós não temos esse poder, sabe, de gerar esse fogo. Nós não temos esse poder de gerar a presença. Quem faz é o Senhor. Nós precisamos entender isso. Mas nós precisamos aprender com a humildade de João Batista. Entender que Ele é o Pai. Entender que eu tenho uma identidade bem definida. E que eu preciso ter a humildade de cumprir o que a palavra diz. De caminhar no que a palavra diz. Deixa eu te falar algo que está apertando meu coração. Aperta meu coração. Nós precisamos nos arrependermos em relação à presença. Vou repetir. Nós precisamos nos arrependermos em relação à presença. Querido, nós precisamos ser mais apaixonados, desesperados pela presença. Precisamos. Eu creio que o Espírito Santo quer levantar um tipo de gente que não tem olhos para as outras coisas, a não ser para o noivo. O Espírito Santo está procurando João Batista, um tipo de pessoa que não se distrai, que entenda que a pessoa não é o Messias, que entenda que a pessoa não manda, que entenda que ela não domina, que entenda que ela não é o noivo. O Senhor está procurando pessoas que entendam como João Batista, que eu preciso diminuir e que Jesus precisa crescer quando Ele chega, porque Ele é o noivo, Ele é o Cristo, Ele é o Messias. Então eu creio que o Espírito Santo de Deus quer encontrar pessoas assim, pessoas que estejam dispostas a ter esse estilo de vida, um estilo de vida na humildade, como João Batista teve, entendendo e compreendendo que a noiva é de Jesus, que nós somos somente o amigo do noivo. Eu não sei se você algum dia já estudou sobre o amigo do noivo na cultura judaica. O amigo do noivo era o melhor amigo do noivo. Escolhia, por exemplo, eu era o noivo, eu escolhi o pastor Anderson como meu melhor amigo. E ele realizava um papel importante durante o noivado, até o casamento. O amigo do noivo tinha uma função: preparar a noiva para o casamento. Ensinava a noiva sobre o noivo, seus gostos, o que o entristecia. Assegurava que a noiva fosse levada ao local do casamento. Organizava a preparação nupcial. Servia como intermediário entre o noivo e a noiva. Concluindo, o noivo enviava o seu melhor amigo para cuidar da noiva. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí e diz assim: você é o amigo do noivo. Você é o amigo do noivo. Agora eu quero te dizer algo que tem conflitado meu coração. Infelizmente, líderes, pessoas têm usado a noiva para os seus prazeres.
Infelizmente, líderes, pessoas, querem tirar vantagem da noiva. Infelizmente, líderes, pessoas, querem ter as suas conquistas nas noivas, as suas realizações na noiva. Infelizmente, líderes, pessoas, têm abusado da noiva, têm tratado a noiva de qualquer jeito, de qualquer maneira, têm maltratado a noiva. Querido, eu quero te dizer nessa noite, para a minha vida e para a sua, nós somos só o amigo do noivo. A noiva é dele. Nós não temos direito de abusar da noiva. Tem coisa que para nós falarmos para a noiva é só para nós ensinarmos. A noiva é de Jesus, ela não é sua, ela não é minha. Nesse momento me cai um temor como pastor, como profeta dentro do meu ministério, dentro do que você quiser, dentro da sua função. Sabe por quê? Porque Deus deu a noiva para nós cuidarmos. Tem hora que eu olho para mim e eu falo, eu não me escolheria, mas Jesus me escolheu. Por isso que eu falo, eu dependo do Espírito Santo de Deus todos os dias. Todos os dias, para eu cumprir essa função que eu acho tão nobre, que é poder pastorear. Ministério profético, 5 ministérios, não sei qual o seu. Mas eu tenho temor, porque a noiva é de Jesus, a noiva é dele. Eu quero te dizer nessa noite, quem age maltratando a noiva, não tem paternidade. Quem age maltratando a noiva não tem paternidade. Quem tem esse tipo de comportamento não tem identidade. Porque o pai já determinou, o pai já estabeleceu para você o que você tem que fazer. O noivo disse que você só é um amigo da noiva, do noivo, que você só tem que intermediar, levar. Agora você quer ir lá, você quer abusar da noiva, você quer fazer coisa que não é para fazer. Quem não tem paternidade bem resolvida, quem não tem identidade bem definida, não tem a humildade de reconhecer que ele só é somente o amigo do noivo. Então você consegue entender como nós precisamos ter a nossa paternidade bem resolvida, a nossa identidade bem definida? A humildade nos leva à obediência, como foi com João Batista. Quem tem paternidade, obedece, não resiste. Guarda aí, igual diz o pastor Anderson, marca lá no Instagram. Quem tem paternidade obedece, não desiste, não resiste, perdão. Eu quero concluir, eu quero terminar, mas eu quero falar de algo que está acontecendo com a gente. No dia 10/1/2025, o Senhor falou claramente comigo, eu anoto o que Deus fala comigo. Eu tenho no meu zap, o Senhor falou, se o pastor antes estiver pregando, eu anoto. Deus falou comigo e tal. No dia 10/1/2025, o Senhor falou comigo, eu vou te amassar. Eu chorava, irmãos. Eu vou te amassar. Só que depois, ao mesmo tempo ele disse, só confia em mim. Ele disse, eu vou te amassar, mas confia em mim. Eu chorava demais. É um choro, irmão. Quem já viveu isso é de dentro para fora. É um negócio que não vem de lá de fora, vem de aqui. Você sente a presença de Deus de uma forma tremenda. E eu chorava muito. No dia 19/2, eu estava na casa da Michelle e do Gustavo. Eles lembram disso. Eu levantei, se eu não me engano, e falei isso para eles. O Senhor novamente falou comigo, mas dessa vez foi uma voz diferente. Eu não consigo esquecer a voz. Eu falo, eu tenho vontade de chorar. Era uma voz muito doce, muito suave. Era uma voz muito diferente. Era uma voz mansa, cheia de humildade. E ele dizia, você me permite eu te amassar? Irmãos, você me permite eu te amassar? Quando eu olho para Deus, se eu sair ali fora, Ele chama cada estrela pelo seu nome. Quando eu olho para Deus, eu vejo Deus, basta uma palavra na terra, as coisas acontecem. Se não existe algo, Ele chama a existência aquilo que não existe. Ele está olhando para mim e está dizendo assim, ei, você permite eu te amassar? Eu falei, irmãos, eu chorava, de um jeito. Depois de algum tempo, eu disse assim, eu permito o Senhor me amassar. E novamente aquela voz suave,
Só de lembrar eu choro. Cheio de humildade, me disse: então eu vou tocar em um lugar que você ama muito. E o Senhor já vinha sinalizando. No dia 7/3/2025, eu recebo a notícia: a Raquel está com câncer. Queridos, deixa eu te confessar algo. Neste momento, se você não tiver paternidade bem resolvida, entendendo que Deus Pai, que Ele que controla todas as coisas, que Ele não perde o controle, que o caráter dEle é bom, que Ele é confiável, que Ele tem o melhor método, mesmo que eu não venha entender o método, que o tempo todo Ele é bom. Se você não tiver uma identidade bem definida, uma identidade de filho, igual o pastor pregou, diante de tantas coisas que você também viveu, pastor, que o Senhor viveu, entendendo que Deus é Pai, se você não tiver a humildade de submeter aquela circunstância, entendendo que é o Pai, entendendo que é o Pai, entendendo que é Ele que faz, que Ele está no controle, se você não entender a paternidade, a sua identidade de filho, você vai enlouquecer. Você vai ter uma grande possibilidade de você entrar em depressão. Mas, querido, como Deus é bom, como é bom ter a paternidade de Deus nas nossas vidas, que segurança é ter Deus como Pai, que alegria, que prazer é ter Deus como Pai. No dia 9/3/2025, eu fui pregar em Terra Boa, alguns minutos antes de ministrar, de subir ao púlpito, como o pastor fez ali comigo de orar, veio uma irmã do manto, marchando para o meu lado, falando em línguas, e veio na minha direção. Falei: Jesus, vai orar por mim, né? Aí o Senhor começou a usar aquela irmã, a irmã não sabia de nada, e Deus me dizia: eu sou contigo, eu estou no controle, eu não perdi o controle, você não está só, não deposite no homem aquilo que só eu posso fazer. A última palavra não vem do homem, a última palavra é minha, sou eu que faço. Neste momento veio ao meu coração: eu tenho paternidade, eu tenho paternidade, meu Pai está comigo, Ele está no controle, Ele não me deixou só. E eu comecei a adorar e louvar o Senhor. Mas nesse momento eu vi como foi importante a paternidade de Deus está bem resolvida com a minha vida, está uma bênção com a minha vida. Querido, eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Nós estamos terminando. Aleluia. Eu quero adorar o Senhor. Levante as tuas mãos, adora o Senhor. Agradeça a Deus por essa palavra. Só adore. Só adore. Só adore. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Uou! Santa noiva apaixonada, te esperando para dançar. Oh! Enche esse lugar de adoração.